Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à minha live. Eu e a minha convidada especial da semana, a gente vai falar sobre as rotinas que fortalecem, que potencializam a nossa carreira. Ana, querida! Oi, tudo bem? Que bom ver esse rostinho! Ê, E vou começar me ah, apresentando. Eu sou a Grace Royer, sou coach de carreira. Eu ajudo mulheres, eu encorajo e empodero mulheres a viverem a carreira dos sonhos delas. E a Ana, minha convidada especial, ela é personal organizer. Ela tem outro trabalho também, ela vai estar falando aqui. E nós duas juntas, hoje a gente vai falar sobre as rotinas que fazem muita diferença na nossa vida, e em especial na nossa carreira, né, Ana? isso mesmo, Quer se isso apresentar mesmo. melhor para o pessoal, Ana? Falar um pouquinho de ti? Vou me apresentar aqui, claro. Meu nome é Ana Cristina, moro em Porto Alegre, sou bibliotecária de formação, né? Mas há um tempinho aí eu enveredei pelo lado da organização, que é uma paixão agora, né? E eu ainda estou nativa, né, como bibliotecária, né? Eu comecei esse processo assim, pensando numa segunda carreira, né? Mas aí as coisas estão andando e eu estou E muito andando feliz muito mesmo. bem, né? Andando muito bem. Muito bem, muito bem. Jornada dupla, empolgada. E é isso, né? É Quando a isso gente é aí. apaixonada pelo que a gente faz, a gente dá conta de uma jornada dupla, né, Ana? Com certeza. A energia vem não sei de onde. Muito bom, muito bom. Bom, então a gente já começa entrando um pouquinho no assunto. Aliás, antes de entrar no nosso assunto especificamente de rotinas, a Ana, né? A Ana passou por um processo de coaching comigo. Tem mais ou menos aí, acho que um ano, né, Ana? Um pouquinho mais, um pouquinho É, um menos. pouquinho mais. Uhum. Então, a Ana passou pelo processo de coaching comigo. Ela veio para fazer o coaching de carreira. E aí, nós fizemos um trabalho juntas. E eu já quero perguntar, então, Ana, aqui, né, para o pessoal que está aqui na live saber também, entender um pouquinho. Por que valeu a pena passar pelo processo de coaching comigo? Quais que foram os benefícios e o que, que mudou efetivamente na tua vida e na tua carreira? Uhum. Bom, antes de dizer o que mudou, eu acho que é importante dizer o porquê que eu cheguei a ti, né? Ótimo, Né? Então, assim, eu ótimo. sempre penso assim que a minha crise dos 40 chegou um pouquinho depois, né? Então, assim, eu estava num momento me questionando muita coisa, muito reflexiva sobre a minha profissão, o que eu estava fazendo, em relação à família. Eu acho que todo mundo passa assim por um período assim de tá, né? Não é o casal andar de bicicleta, mas é um momento assim de tu parar e pensar o que tu quer, né? Afinal, tu já tá com tempo de estrada aí. E aí a gente quer algumas respostas, né? Saber por que a gente está aqui, né? Tem Exatamente. umas histórias na vida e tal. E a gente passa por um momento desses, né? E todo E mundo aí passa, realmente todo pois é. mundo passa. Assim, para algumas Uhum. mulheres chega um pouquinho mais cedo, né? Tem algumas vem um pouquinho mais tarde, mas eu sinto que esse questionamento profundo, essa revisão, essa necessidade de olhar para nossa vida, para aquilo que a gente está fazendo, de uma maneira diferenciada e profunda, chega para todas nós. Mais cedo ou mais Uhum. tarde, todas passam por isso. Sim. E aí, então, nesse momento, eu comecei a me munir de várias pessoas, né, e situações assim para eu tentar achar as respostas para mim, né? E tu foi uma das pessoas que entraram na minha vida, que me ajudaram muito, né? E a gente passa, então, assim, a ter um autoconhecimento diferente, né? E aí, com a tua forma, assim, de conversar com a gente, né? A gente sendo guiada nesse processo, então, eu fui atrás do conhecimento da carreira, e no fim, assim, aquele teu jeitinho, a gente foi indo pro lado familiar, né? E
E aí, assim, é aquela jornada para dentro. A gente começa na utilização de ferramentas, técnicas, tinha algumas tarefas, leituras para fazer. A gente entra assim num estado de conhecer quem é a Ana, quem é a que está aí dentro, quais são os teus méritos, quais são os teus propósitos, né? Então foi uma caminhada muito linda e eu acho que muito do estar agora fazendo duas carreiras, né? Porque daí eu fiquei bem, né? Então foi muito dessa minha conexão, ver quais são os meus conhecimentos, as minhas fortalezas para seguir em frente tendo essa possibilidade, né? Então tu foi uma pessoa bem decisiva nesse processo e nesse encontro que possibilitou agora eu estar trilhando por esse caminho da organização. E assim, eu assisti uma live tua esses dias, né? Não faz muito tempo, né? Em que tu falou sobre rotina, sobre ritmo, e tinha mais uma palavrinha que agora eu não Ritual, esqueci. ritual. Ritual. E eu disse assim, pá, isso aí tem tudo a ver com organização, né? E aí eu Verdade. queria que tu desse uma lembrada, assim, um pouquinho sobre essas três palavras, né? E porque assim, foi assim, nossa, tá linkado, é isso, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Obrigada, Ana, por compartilhar, né? Por compartilhar com a gente a tua jornada, o teu mergulho profundo para dentro de ti mesma e por ter se permitido, né? Ter se permitido fazer essa viagem profunda, esse questionamento profundo, esse trabalho profundo para chegar aonde tu tá hoje, né? De estar aí com jornada dupla, fazendo duas coisas que tu gosta muito, né? E Muito, é muito. apaixonada. Eu vi uma foto tua linda no teu feed essa semana, super feliz, empolgada dentro da tua área, né? De personal organizer. E eu fico muito feliz de ter feito parte aí dessa caminhada tão linda. Gratidão, gratidão mesmo. E é isso mesmo. A gente está aqui para falar de rotinas, né? E como tu bem disse, existem aí três fatores, três coisas muito importantes que fazem toda a diferença na nossa carreira, mas sobretudo faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Enfim, então são essas três palavrinhas que a Ana trouxe aqui que a gente vai falar um pouquinho agora, que é rotina, ritual e ritmo. E para falar das rotinas que nos fortalecem e que fortalecem a nossa carreira, a gente não pode deixar de falar em ritmo primeiro. A gente precisa falar em ritmo primeiro. Por quê? Antes de falar em rotina, eu preciso falar de ritmo. Por quê? Porque existe uma lei na natureza que é a lei do ritmo. E a gente observa essa lei a gente observa na natureza essa lei de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais escancarada, diria assim, né? Inclusive tem as sete leis herméticas, né? Muitas pessoas que estão aqui pode ser que saibam, algumas não. Enfim, são as leis, né? São leis estudadas e uma delas é a lei do ritmo. E na natureza, como é que a gente observa isso? A gente observa nos ciclos, nos períodos, né? O que essa lei fala? Ela fala que tudo que existe um fluxo, existe um refluxo. Tudo que tem ida, tem uma volta. Tudo que vai, vem. Então, tudo tem esse ritmo, né? Então, nós temos as estações do ano, né? A gente tem lá verão, inverno, outono, primavera. Só que isso tem na natureza externa, mas tem na nossa natureza interna. Toda mulher, ela tem o seu ciclo menstrual, tem o seu ciclo hormonal e por isso ela é muito mais cíclica do que o homem. Nós temos os ciclos mais rápidos, mais acelerados, né? Então, para a gente falar de rotina, eu preciso antes questionar e preciso trazer para todas nós pensarmos qual que é o nosso ritmo. Qual que é o ritmo de cada uma de nós? Qual que é o ritmo da Ana? Qual que é o ritmo da Grace? E qual que é o ritmo de cada mulher que está aqui? Porque existe essa lei na natureza e existe essa lei na nossa natureza interna.
Então, observar essa lei é fundamental. Por quê? Porque a gente tem a tendência, Ana, não sei se tu vai concordar ou não, mas assim, a gente tem a tendência muitas vezes de pensar que a gente só vai fazer tal coisa, pode completar aí, eu só vou fazer tal coisa se eu estiver muito animada, se eu estiver muito bem. Eu não sei se alguém vai se... Dieta! Exatamente. Dieta, às vezes começar um projeto, às vezes fazer uma reunião com uma pessoa que tu tá adiando, sabe? Várias coisas. E aí o que acontece é que nem sempre a gente vai estar muito animada, nem sempre a gente vai estar no nosso melhor para fazer aquilo que precisa ser feito. E isso por conta dessa lei, da lei do ritmo. Então a gente não pode brigar, a gente não pode lutar e ficar brigando com algo que é natural, que é algo que faz parte da nossa natureza. Então o primeiro ponto de reflexão que eu trago hoje é cada uma de nós observar qual que é o nosso ritmo. Porque assim como as estações do ano, já te dou a palavra, Ana, assim como a gente tem as estações do ano, a gente tem, né, o inverno, a gente se recolhe mais, fica mais introspectiva, fica mais pensativa, a gente se restringe mais. No verão, a gente se abre mais, a gente se relaciona mais, a gente executa, tem mais ânimo para executar tudo que a gente tem vontade, todos os nossos projetos, todas as nossas coisas. Assim é com os nossos ciclos, com os nossos ritmos internos. Então, observar isso é fundamental. Pode falar, Ana. Não, e aí eu estava já pensando aqui para o meu lado a questão de se observar, no caso de tu te observar também qual é o momento que tu é mais produtiva. Tu é uma Perfeito. pessoa da manhã, tu é uma pessoa da noite, né? Então, assim, qual é o momento assim que tu tem mais concentração? Logo assim de manhã, que daí tu marca aquela reunião que tu tem que estar super focado, ou tu vai deixar ali para as 4 da tarde, que o teu ritmo é diferente, né? E mesmo ou também em atividade física. Eu, por exemplo, se eu vou deixar para fazer um exercício ali pelas 4, 6 da tarde, eu vou custar muito tempo para eu apagar, diminuir, né? E poder dormir descansada. Enquanto tem gente que prefere ir para academia às 10 da noite, porque daí depois chega e acaba na cama, né? Então, eu acho que para o lado da produtividade, né, é importante a gente observar também qual é o teu momento, qual é o teu ritmo de trabalho, Perfeito, né? perfeito, 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 Ana. E, inclusive, eu ensino isso dentro dos atendimentos de coaching, né? Assim, no início do processo, eu sempre faço esse questionamento que tu trouxe aqui. Achei maravilhoso tu ter colocado já no início. Porque eu faço esse questionamento já no início do processo de coaching, assim, qual que é o teu momento mais produtivo do dia? Qual que é o teu ciclo de maior poder no dia, né? E aí o meu, né, falando de mim pessoalmente, Grace, o meu é de manhã. Para mim, de manhã e início da Eu tarde. também. Manhã e início da tarde é a minha máxima produção. Depois das 4 horas da tarde, eu sinto que a bateria vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, exercício Isso físico é aí. de manhã cedo, as reuniões importantes, o meu coaching em grupo é de manhã, as minhas reuniões são de manhã ou início da tarde. Eu procuro não marcar nada no final da tarde, de noite, né? Com raras exceções, claro que às vezes a gente precisa, mas aí são exceções, né? Mas justamente por já ter esse autoconhecimento de qual é o meu momento mais produtivo do dia. Perfeito. É isso É isso mesmo. aí. Tá, Continuando, pode falar. e o ritual? Não, eu agora ia te perguntar, e o ritual? O Fala um pouquinho. ritual. Bom, vou falar. Mas antes de falar do ritual, posso falar outra coisa? Tá, pode. Tá. Então, assim, o que acontece, né? Então a gente observa esse nosso momento mais produtivo no dia, como a Ana colocou maravilhosamente bem aqui. Observamos o nosso ritmo interno. E além disso, a gente tem que observar que as nossas rotinas, né, a qualidade das nossas rotinas vão influenciar diretamente a qualidade dos nossos resultados.
Então, como diz o nosso amigo Jerônimo Temel, Ana, nosso amigo Jerônimo Temel, ele fala uma coisa que eu acho bárbaro. Ele diz o seguinte: rotinas de merda geram resultados de merda. Rotinas de merda geram uma vida de merda, né? E rotinas extraordinárias geram resultados extraordinários que geram uma vida extraordinária. Então, a gente precisa ter isso muito claro, que a qualidade das nossas rotinas vão impactar diretamente a qualidade da nossa vida, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade da nossa energia e a qualidade da nossa saúde, né? E lembrando que sem saúde ou com a saúde comprometida, tudo isso fica comprometido. Aí não tem por que falar de relacionamento, não tem por que falar de carreira, não tem por que falar de propósito se a gente não tiver esse básico, né, Ana? Então, e assim, o que que acontece, né? Acontece que tem um estudo científico que fala que 40% das nossas atividades, elas estão no piloto automático. De todos nós. Um artigo científico falando, né, que 40% de todas as nossas atividades e rotinas estão no piloto automático. Então, o que que isso quer dizer? Isso traz uma coisa boa e uma ruim, né? A boa é que é uma oportunidade da gente se avaliar como é que estão as nossas rotinas. A ruim é que, poxa, quase metade do que a gente faz está no piloto automático. Então, é muito perigoso. É muito perigoso a gente viver uma vida no piloto automático, sem consciência, e não ter uma direção, não ter um norte, né? Então, isso é bem importante, né? E aí, o que acontece é que, como que a gente muda isso, né? Como é que a gente começa a mudar, como que a gente começa a mudar e melhorar as nossas rotinas? Primeiro, lembrando que a gente instala novos hábitos e novas rotinas, rotinas que nos potencializam e nos fortalecem. De duas maneiras a gente consegue instalar hábitos, né? Hábitos que a gente queira, hábitos construtivos, hábitos que vão gerar essa vida extraordinária. Ou a gente faz isso com repetição, ou a gente faz isso sob forte impacto emocional. É dessas duas maneiras que a gente consegue instalar novos hábitos, instalar novas rotinas e rotinas que a gente queira, rotinas que sejam construtivas. Então, tudo é os nossos hábitos, né, Ana? Tudo é hábito, né? Os nossos hábitos... Pode falar. Não, eu acho que isso então que gerou muito impacto através do emocional nessa época de pandemia, né? Porque se a gente se lembrar ali, começou em março, né? Aí veio abril, e aí começou assim aquele pânico nas pessoas, né? Porque as pessoas não estavam mais acostumadas a ficar em casa tanto tempo juntas, tendo que enfrentar situações totalmente novas, né, com seus próprios familiares. E aí veio o caos, porque cada um tinha a sua rotina e ela mudou de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, o emocional fez as pessoas se voltarem para dentro das suas casas, né? E modificar muitos hábitos. Muitos hábitos. Então, assim, o que a gente tem visto aí são famílias que trocaram totalmente assim as suas relações, né, as suas formas de viver dentro de casa, novos hábitos de trabalho, além do relacionamento, né? Perfeito, é isso mesmo. Esse ano foi uma imersão profunda nessa rotina, né? A rotina de todos nós. A gente fez uma imersão profunda na nossa própria rotina, tendo que rever aquilo que a gente fazia e tendo que rever as nossas escolhas e as nossas decisões daqui para frente, porque o mundo mudou, a vida mudou radicalmente, as relações de trabalho mudaram radicalmente, tudo mudou muito rapidamente. Eu digo que o coronavírus ele só adiantou o futuro, né? Ele trouxe o futuro para o presente. Então, a gente já está vivendo o que seria o nosso futuro se não houvesse a pandemia, né? Então, a gente precisa rever essas rotinas. E daqui a pouco tu vai dar várias dicas aqui para nós, né? Já, né? Sim. E aí, Ana, só falando mais um pouquinho aqui sobre as rotinas e já entrando daqui a pouco em ritual,
uma coisa que nos ajuda demais a olhar para as nossas escolhas e para as nossas decisões daqui para frente, a fim de construir essas rotinas que fortalecem a nossa vida e a nossa carreira, é usando um princípio que eu uso muito dentro dos processos de coaching, que é o princípio de Pareto. A lei de Pareto, o princípio 80-20, que diz o quê? Né? Aqui é um outro ponto importante da live. O que o princípio de Pareto nos diz? Diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos melhores esforços. Então, 80% dos nossos resultados vem de 20% dos nossos esforços. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa selecionar, que a gente precisa priorizar e selecionar o que a gente vai colocar foco, o que a gente vai colocar energia. Porque não é tudo que a gente faz que vai gerar resultado. Não é tudo na nossa rotina, no nosso dia a dia, que vai estar gerando essa vida mais consciente, essa vida produtiva, essa carreira satisfatória, enfim, todos os resultados que cada uma de nós almeja. Então, assim, um grande ponto aqui da live hoje é esse, a gente ter atenção para isso, de que não é tudo que importa igualmente na nossa rotina. E a maioria das pessoas acaba se perdendo, né? Às vezes começa o dia sem direção, né, Ana? Começa uma coisa, começa a outra, abre 1000 janelas e quando se vê, está completamente perdida no dia dela, se sentindo mal, se sentindo estagnada, se sentindo desmotivada, confusa, sem clareza. Por quê? Porque não tem esse foco, não tem essa clareza, não tem esse direcionamento e não tem essa informação de que 20%, né, 80% dos melhores resultados dela virão de 20% dos seus melhores esforços. Então, aonde tu quer colocar o teu esforço, a tua energia e o teu foco durante o teu dia, né? E aí que vem esse conhecimento interno que tu tem que fazer primeiro, né? Exato. Então, é o passo inicial, tu te conhecer. O que tu quer fazer? Perfeito. Que meta que tu quer atingir? Qual é o tempo que tu quer chegar nesse resultado, né? E aí, essa lei de Pareto, né? Pegar os 80% e fazer uma análise, né? Aí vem a análise, pensar em pessoas que não estão te trazendo nada. Perfeito. Em atividades que não estão te fazendo benefício, trazendo benefício nenhum, né? Então, é muito maior do que apenas focar no que eu tenho ou no que eu não tenho dentro de casa. É muito mais. São nas tuas ações, nas tuas atitudes, quem está ao teu redor. De quem que tu vai te livrar para... Exatamente. Né? Ou quem que vai te trazer benefício. Do que tu vai abrir mão, quais os sacrifícios tu vai fazer, do que tu vai abrir mão, quais os relacionamentos realmente importam, quem realmente tu quer trazer para perto de ti, né? Quem realmente vai caminhar contigo na tua jornada, né? É exatamente isso, Ana, exatamente isso. E aí, eu vou dividir com vocês aqui, né? Então, são esses 3 princípios. A gente precisa, para a gente poder criar uma rotina construtiva, uma rotina produtiva, eu preciso entender o meu ritmo, Aí eu consigo estabelecer uma rotina com prioridades, como a Ana falou muito bem aqui e trouxe para nós esse exemplo. Então, eu crio uma rotina com prioridades. E eu melhoro essa rotina, eu potencializo essa rotina através do ritual. Quais são os meus rituais? Os meus rituais, os nossos rituais, eles são marcos importantes dentro do dia. São acontecimentos importantes que te geram uma energia construtiva, uma energia de realização, uma energia que canaliza todos os teus esforços para concretizar aquilo que tu quer. Aquilo que tu falou, Ana, a meta, o que eu quero para mim? Qual que é o meu objetivo? Aonde que eu quero chegar? O que eu estou buscando? Eu estou batalhando pelo quê? Né? O que importa para minha vida e para minha carreira e que agora eu vou buscar? Eu vou me dedicar e vou dar tudo de mim e vou buscar. Então é isso. Então eu conheço o meu ritmo, estabeleço uma rotina com prioridades e aí a lei de Pareto ajuda muito. A lei de Pareto ajuda demais para te poder estabelecer a tua rotina com prioridades. E aí, então, eu crio os meus rituais,
que eu vou dar alguns exemplos dos meus rituais aqui, né? Eu vou dividir com vocês, eu vou dividir três rotinas importantes que a gente precisa ter para a gente potencializar e fortalecer a nossa vida e a nossa carreira. Mas até aqui eu acredito que deve ter ficado claro para quem está na live também. Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí no chat pra gente, que a gente responde. E aí a gente vai continuando por aqui. Obrigada pelos corações. Se puderem compartilhar essa live também no direct, vai ser muito bom. Bom, então qual que seria a primeira rotina? Já vou colocar aqui. E Ana, vai falando aí também, vai falando Sim. as suas dicas também, porque a Ana é personal organizer, ela é especialista nesse assunto, gente. Sigam ela, tá? Sigam ela. E ela faz um trabalho incrível, né, dentro da área dela. Então, agora vocês a conhecem, sigam ela e acompanhem o trabalho dela, que é incrível. Sigam o trabalho dela lá na rede social. Depois, Ana, deixa para nós o teu Insta aqui, Tá bom. tá? Para o pessoal. Tá. Bom, qual que é a primeira rotina, então? A primeira rotina que potencializa e fortalece demais a nossa carreira. Eu chamo de rotina de ativação. Rotina de ativação. O que é essa rotina de ativação? É a primeira rotina do dia. Ou seja, é a rotina que vai ativar todo o modelo do dia que tu vai viver. Isso, na prática, o que significa isso? Os nossos primeiros 30 minutos a 1 hora do dia, ou seja, a primeira hora do dia, ela é crucial e ela determina o modelo de dia que eu vou ter. A primeira hora do dia determina o modelo de dia que eu vou ter. Se vai ser um dia de estagnação, de preguiça, de procrastinação, um dia improdutivo, ou se vai ser um dia produtivo, construtivo, de energia, de realização, de conquista. Então, a primeira... Nada de levantar com o pé esquerdo, então. Isso, exatamente. Exatamente. Quem tem a rotina de ativação, levanta com o pé direito. Ó, uma rotina minha. Um hábito, uma rotina. Água. Beber muita água. Muita água. Bom, voltando a falar da rotina de ativação. Então, a primeira hora determina o modelo de dia que eu vou ter. Se vai ser um dia de merda, como diz o meu amigo Jerônimo Temel, ou se vai ser um dia extraordinário, tá? Então, nessa primeira hora, gente, o que eu, Grace, faço? Eu tenho um ritual. Aí entra o ritual, tá? Nessa primeira hora eu tenho o ritual. Qual que é o meu ritual quando eu acordo? O meu ritual é acordar com calma. Eu não sou a pessoa que coloca despertador. Eu não coloco despertador, eu acordo ao natural, até porque eu durmo muito cedo. Eu vou pra cama, no dia anterior eu vou pra cama às 9 horas da noite. 9 horas eu tô me recolhendo. 9h30 estourando. Então eu acordo no outro dia. Mas isso é porque é o meu ciclo, né, gente? Cada um tem o seu. Tem gente que acorda às 11 horas da manhã e vai dormir às 4 da manhã. E tá tudo certo. Não tô dizendo que é ruim ou que é melhor. Não tô dizendo nada disso. Só tô falando do meu ciclo, né? Eu durmo cedo e acordo cedo. Então no dia de manhã, eu acordo em torno de 6h30, 7 horas. 6h30, mais ou menos. E aí eu acordo, aí eu faço a minha oração, faço meditação e faço declarações. Eu tenho um caderno onde eu faço várias declarações e afirmações de poder que tem a ver com as minhas metas e os meus objetivos e com a minha essência. Então, o meu ritual é esse, é fazer uma oração, fazer uma meditação e fazer as minhas declarações. Não necessariamente nessa ordem, e também não quer dizer que todo dia funcione perfeitamente. Tem dias que uma coisa não... Às vezes tem dias que a meditação não funciona, tem dias que a oração é mais rápida, tem dias que eu pulo as minhas declarações. Por quê? Porque eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Todos nós não somos um robô, todos nós somos seres humanos. A gente tem ritmo, a gente tem ciclos, a gente tem energia. Então, observar tudo isso é muito importante. Mas o importante é ter uma rotina. E a rotina instalada, né? Aí fica muito mais fácil. Então, a rotina de ativação, ela é muito importante, porque assim, ó, existem dois tipos de pessoas. Existe um eu disposto e existe um eu se arrastando.
Então, qual que eu escolho? Eu escolho o eu disposto ou eu escolho o eu me arrastando? Lembrando que o eu me arrastando, ele é influenciado pelos meus hábitos, pelas minhas rotinas e pelos meus rituais, né? Então, a Sim. rotina de ativação é o que tu faz na primeira hora da manhã. Então, eu faço esse ritual, já levanto da cama, coloco roupa de academia, e aí tomo meu café com muita calma, não gosto de me apressar, muita calma mesmo, e logo depois do café eu vou fazer a minha caminhada e pedalar. Então, nas primeiras 2 horas da manhã, eu reservo para meditação, oração, as minhas declarações, o meu café com calma e a minha atividade física. Aí eu volto da atividade, tomo banho, tô pronta, tô energizada, aí venho, começo a trabalhar e aí o dia rende. Então é muito importante ter essa rotina. Qual que é a tua, Ana? Fala um pouquinho da a tua primeira hora da manhã. Primeira hora, tá. Tá, agora no home office, né, eu tô tentando não alterar tanto, mas eu me acordo cedo também e tomo um café da manhã. Mas o que que eu penso assim de o porquê de ter essa calma de manhã, Também, né? Porque tu eu já também é me dessa ideia? programei Tu na também noite gosta? anterior. Tu também Sim, gosta da eu já manhã com calma? sim, eu Eu sou da também. manhã. E mais assim, a tranquilidade tá no teu planejamento, Exato. né? Então aí vem já algumas dicas, né? Para que tu tenha o teu dia produtivo, bom e, e iniciando com o pé direito, eu já vou pensar lá no domingo, por exemplo, Perfeito. ver como é que vai ser aquela minha semana, né? Assim, rotina, ritual, tudo entra assim tudo mistura um pouco, Mistura, né? mistura. E eu também tenho o Mistura. hábito de no domingo planejar toda a minha semana. Exato. E no dia Então, anterior, eu planejo também as prioridades do dia seguinte, que inclusive eu vou mostrar aqui para vocês a minha folha de produtividade. Essa foi do dia de hoje, tá? Essa foi do dia de hoje. E aí é uhum. exatamente isso que a Ana tá falando, mas pode falar, Ana, depois eu complemento. É, então assim, eu já começo na questão do domingo, ver numa agenda tudo anotado, como que vai ser aquela semana, né? Então, assim, mesmo que seja alguma coisa lá na quinta, na sexta-feira, eu vou ter uma noção, assim, eu vou precisar disso e tal. Vejo a temperatura para já, né, quando eu tinha que sair, assim, de manhã cedo, pensar nas minhas roupas, né? Para não perder aquele tempo precioso de manhã cedo, para eu não começar atrasada. Não, porque eu não acho nada, porque não sei o quê, né? Então, é tudo uma sequência, uma coisa lógica. Tu te organiza, tu vê o que que tu vai fazer, como é que vai estar a temperatura, separa as roupas, bem ou mal, para isso tu já tem que ter o guarda-roupa todo organizado, Organizado, né? né? Organizado, agora tá frio, mudou a temperatura, ou não, agora a gente está nessa época de transição, tem dia que tá o friozinho, daqui a pouco tá um dia caloroso, estamos na fase da cebola, né, que tem que estar tirando Exato. ao longo do dia, então tu tem que ter à mão esse vestuário apropriado àquela estação, né? Então, no meu caso, assim, para eu ter um dia produtivo, eu começo antes. E aí, se tá tudo encaixadinho, eu vou ter um dia de excelência. Eu não vou Perfeito. perder tempo, Olha essa dica da né? Ana, gente. Incrível. Ou seja, a produtividade e o dia construtivo, o dia extraordinário começa, segundo a Ana, no dia anterior, né? Planejamento e organização do dia anterior. É, ter uma noção como é que vai ser o tempo. E aí, isso assim, ó, o que que eu aprendi muito ao longo do processo de coach, né? Porque antes tem um meme, uma figurinha, que é a mulher com aquele monte de braço, né? Sabe qual que é? Aquele que tem um monte de braço, tu tem a família, tu tem Ah, sim. o trabalho, tu tem o lazer, tu tem as amigas, tu tem tudo, né? Tu é assim, Uhum, a multitarefa, né? uhum.
depois dessa caminhada toda, esses 3 últimos anos, assim, claro, as minhas filhas já são adolescentes, estão andando com as pernas delas, isso, assim, realmente é uma mudança bem grande. Quem tem filho pequeno é um outro ritmo, É um outro ritmo. né? É um outro ritmo. Então, eu tô nessa fase, assim, que, para mim, bem-estar é o prioritário. Eu tenho que estar bem comigo mesma, né? Então, assim, eu não preciso ser multitarefa, porque eu sei que aquilo vai me pesar no corpo e na Uhum. cabeça, né? Então, ser Mulher Maravilha, que eu já fui por muitos anos, agora eu não quero mais, eu quero qualidade de vida, né? Então, vem tudo nisso e se encaixa perfeitamente, né? Tendo rituais, tendo uma rotina, né? Através da organização, a gente consegue, né? Eu tô nesse outro nível, assim, eu já tô conseguindo não ser a detentora de todas as respostas, né? E aí, isso, no caso, assim, mais agora, no momento que a gente está em casa, né? A família tem que estar junto, tem que ser parceira, porque aquela coisa constante assim, mãe, cadê tal coisa? Eu quero fazer um bolo, onde é que tá a farinha? Né? Não dá. Tu não tem que estar prestando atenção nos outros 24 horas, né? Tem que ter um momento teu. Então, dentro dessa caminhada e da questão da organização, ela só traz benefício, Verdade. né? Uma vida Só traz benefício. uma vida organizada é uma vida de qualidade, né? De Eu sempre qualidade. digo assim, ó, que o conhecimento organizado, ele gera poder. O conhecimento desorganizado gera conflito dentro da gente. E a mesma coisa, Sim, Ana, tu na tua área de personal organizer, tu nota na tua casa e pelos trabalhos que tu faz, é a mesma coisa. Uma casa desorganizada gera conflito e gera problema na família. Agora, uma casa organizada é uma vida organizada, o conhecimento organizado gera poder, gera energia, sim. gera realização, gera ordem, né? Então, E as tu relações, melhor do que ninguém sabe disso. Tu é sim, especialista nesse e assunto. as relações dentro de casa, entre marido, mulher, filhos, se torna diferente. É algo assim Uhum, quase mágico, assim, sabe? Porque verdade. eu senti isso na pele, assim. Eu baixei a guarda e parou muito conflito aqui em casa. Uhum, Baixei a guarda por quê? Porque eu sabia, primeiro, que cada um tinha as suas perninhas, né? Que eu não precisava ser a dona do poder, né? uhum. E então, assim, a partir do momento que eu me tranquilizei, eu entrei no eixo, né? Aquela crise dos 40, atrasado, né? Então começou a dar resultado depois disso. Então, assim, o mental foi trabalhado e a prática eu estou botando pela organização. Perfeito. No resumo é isso, no resumo é Legal, um isso. resumo maravilhoso. E o meu resumo, como a gente está se encaminhando para o final, vou fazer o meu resuminho aqui Nossa, também. Viu como passa rápido, Ana? muito rápido, muito rápido. Bom, o meu resumo, então, né, para a gente construir essa rotina extraordinária, essa rotina que nem sempre é extraordinária, né? Na verdade, não existe nenhum ser humano, não existe nenhum de nós que, ao abrir os olhos e até fechar os olhos, vai ter uma rotina maravilhosa, extraordinária, perfeita. Não, né? A gente sabe que não é assim, a gente não é robô, todos nós somos seres humanos e a gente tem, né, os nossos ritmos, os nossos ciclos, e nós temos também, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Então, a gente precisa, como a Ana disse muito bem aqui, em primeiro lugar, se conhecer. Né? A gente, em primeiro lugar, para melhorar a nossa rotina, tornar a nossa rotina mais construtiva, é se conhecer. É saber qual que é o ritmo de cada um, né? Qual que é o meu ritmo, qual que é o meu melhor momento do dia, qual que é o meu momento mais produtivo, qual é o período do dia onde eu sou mais produtiva, né? E aí,
Aplicando a lei de Pareto, que é maravilhosa para a gente se tornar cada vez mais produtiva e mais assertiva, ajuda muito. E respeitar essa rotina de ativação, né? Ter a tua rotina matinal que te ajuda, que te fortalece e que vai inspirar todo o teu dia, vai gerar um modelo de dia no qual no final do dia tu vai ter uma sensação de que, puxa, foi um dia bacana, foi gostoso, eu fiz o que eu queria fazer, eu cumpri com as minhas prioridades, né? Então, rotina de ativação, a rotina da manhã, tá? A rotina de trabalho, que eu chamo de rotina de produção, né? Eu falei que eu ia dividir com vocês aqui 3 rotinas. Então, a rotina de ativação, que é a rotina matinal, o que eu faço na primeira hora da manhã vai gerar um modelo do dia que eu vou viver. A rotina de produção, que é a rotina de trabalho de cada uma de nós. Então, a rotina de trabalho, a coisa mais importante, assim, vou dar uma dica porque o tempo não vai permitir dar outras dicas, mas a mais importante para mim é, quando eu começo a minha rotina de trabalho, a primeira, eu começo com uma pergunta a minha rotina de trabalho. Uma única pergunta. E essa pergunta é: qual é a única coisa que eu posso fazer hoje que, ao fazê-la, eu torno todas as outras coisas mais fáceis ou até desnecessárias? Tá? Essa pergunta... Seria a prioridade, A né? prioridade. Eu preciso estabelecer, embora eu tenha feito o meu planejamento do dia no dia anterior, que tá aqui, ó, embora eu tenha feito o planejamento, porque assim, ó, eu tenho uma planilha aqui, que é a minha planilha pessoal, onde tem, o que tem nessa planilha? Tem o foco do dia, tá? O foco do dia, tem as minhas 5 prioridades que eu preciso cumprir no dia para eu me sentir satisfeita, tá? Isso, Grace. Tem o que eu preciso evitar no dia. Eu coloco de 2 a 3 coisas que eu preciso evitar no meu dia. O que eu aprendi hoje? Qual foi o meu aprendizado do dia de hoje? E 3 coisas pelas quais eu sou grata no meu dia. Então, isso aqui eu faço todos os dias. Alguns dias eu pulo. Tem dias que a gente não tá afim de fazer e não faz. Mas o importante é que isso seja um hábito, né? Instalou na tua rotina, vira um hábito e aí só vai, né? Então, eu tenho esse planejamento no dia anterior que me ajuda a ter um dia muito melhor no dia seguinte. Isso faz parte, então, da minha rotina de produção. Então, rotina de ativação, a rotina de produção, onde entra o meu planejamento do meu dia seguinte, onde tem isso aqui que eu falei para vocês, o foco do dia, as 5 prioridades, o que eu preciso evitar, o que eu aprendi nesse dia e as 3 coisas pelas quais eu sou grata. Então, isso aqui me ajuda a ter um dia organizado, um dia muito mais construtivo e um dia onde no final do dia eu vou me sentir bem comigo mesma. Que foi o que tu falou aqui, Ana, do bem-estar, né? A gente precisa ter esse bem-estar. O que eu acrescentaria aí como eu estou fazendo home office e em casa a gente tem muita distração, né? Desde o pessoal que está à nossa volta, a geladeira, a hora do lanchinho, aquilo ali é tudo distração. Eu tenho usado o método Pomodoro, que para mim tem dado muito certo, né? E também, assim, colocar o Kanban, não sei se tu conhece essa técnica, de ter as tarefas ali, a fazer, fazendo e feito, né? Então, ali eu consigo priorizar acontecendo durante o dia, né? Eu não E conheço, mas a aí, gente vai ter que fazer uma outra live, porque tu vai dar essas dicas para nós. Vamos olha só, fazer uma próxima live. Tem muito assunto para uma próxima live. tem. Mas é que assim, para mim eu estou colocando isso em prática e tem dado certo, né? Então, assim, a produtividade é maior, o foco funciona mais quando a gente consegue definir esses horários, assim. Ótimo, Mas está faltando a perfeito. tua terceira rotina aí, Isso, o ritual, a minha terceira rotina é a rotina de fechamento do dia. fechamento. Então a rotina de ativação para começar o dia, a rotina de trabalho, que é a rotina de produção, e a rotina de fechamento. O que a minha rotina de fechamento tem? A minha rotina de fechamento, ela começa às 19 horas, com exceção de quando eu estou fazendo live aqui, né? Mas tirando esses dias que eu faço live, o meu fechamento começa às 19 horas. Então, o que eu faço? Eu começo a me desligar do mundo. A partir das 19 horas, eu começo a me desligar do mundo, eu começo a me desligar do celular. E o que acontece? O celular hoje, o mundo está dentro do celular.
Então eu preciso largar o mundo, porque o mundo todo está dentro do meu celular. Se E eu é abro o meu difícil. celular, É é a parte difícil, é mais desafiadora. difícil. É a parte mais Ainda desafiadora. mais a gente que tem a rede social como forma de comunicação, né? Perfeito. E aí a rede social, o que acontece? Tu abre a rede social de noite, não vai te dar soninho. Tu abre a rede social de noite, vai te dar o quê? Vai te dar energia, vai te dar irritação, vai te dar curiosidade, pode te dar inveja, pode te dar Sim. felicidade, pode te dar inspiração, pode te dar tristeza, pode te dar um monte de coisas que tu não é o ideal tu sentir no teu Pode dar final do conflitos dia. familiares. Conflitos familiares. Então, assim, o que acontece? A minha rotina de fechamento, que eu indico para todo mundo, é isso: é estabelecer um horário para começar a se desligar do mundo. E se desligar do mundo significa se desligar do celular. Então, a partir das 19 horas, eu começo a reduzir, já não começo a responder mais mensagem, já não olho mais rede social, com raras exceções, né? Às vezes tem exceções que a gente pega e vai olhar mesmo. Mas estou falando de rotina aqui. Então, aí começo a me desligar, não abro mais redes sociais, e aí começo e escolho uma atividade que começa a me relaxar. Aí de noite, eu e meu marido, a gente tem o hábito de, depois da janta, que a janta é em torno das 8 horas, então a gente escolhe no Netflix um seriado que a gente gosta que seja super light, super Light. leve. Tipo assim, ó, Doces Magnólias, algo bem doce, algo bem suave, nada com violência, nada com Nada de briga, guerra. nada de guerra, nada que seja negativo e que tenha violência. Então a gente escolhe um seriadinho bem água com açúcar, bem aguinha com açúcar, olha, 1 hora mais ou menos de seriado ali, ou 40 minutos, 1 hora no máximo. Uhum. E aí a gente tem horário para dormir. Aí 9, 9h30 é o horário de se recolher, a gente já vai, as luzes a gente já vai apagando desde as 8 horas, deixa tudo só com luzes de abajur e já vai se desconectando de tudo. Aí a gente dá uma volta no jardim para tomar um ar bem gostoso antes de ir dormir, leva os cachorros para fazer xixi, né? Faz isso e aí a gente vai para o quarto, aí a gente faz a nossa oração. A gente faz oração, faz as nossas, bota uma musiquinha bem tranquila, né? E aí vai dormir. E dentro dessa rotina de fechamento entra a planilha de planejamento do dia seguinte, tá? Então, assim, recapitulando, 19 horas começa a se desligar do mundo, se desliga do celular, faz o planejamento do dia seguinte, escolhe uma atividade que te relaxa, faz uma boa janta com alimentação saudável, né? De noite tem que escolher coisas saudáveis, aliás, o dia todo, mas de noite mais ainda. E aí a rotina de dormir bem tranquilo, assim, para ter um sono também reparador, né? Então, rotina de Muito ativação, importante. rotina de produção e rotina de fechamento. Se não conseguir, quem está aqui na live hoje, às vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e do jeito que a gente queria. Qual que é a minha recomendação? Escolhe uma rotina para começar. Se não está conseguindo ter uma rotina legal de produção, de trabalho, e não está conseguindo ainda uma rotina bacana de fechamento do dia, então investe, usa a lei de... O que é usar a lei de Pareto? É escolher aquilo que vai te gerar o máximo de resultado. Então, escolhe a rotina de ativação. Eu diria o quê? Dessas três, para te priorizar, então, prioriza a rotina da manhã. A rotina que vai ativar todo o teu dia e vai gerar um dia de qualidade. Concorda, Ana? Concordo, concordo. E realmente, começando de manhã de forma tranquila, o resto do dia vai ser com essa vibe, né? Agora pensa assim, cadê a chave? O que que eu vou vestir? Não tem leite, acabou, né? Então, tu começa o dia mal e aí aquilo ali tu reflete ao longo do dia. Não é nada saudável isso. Nada saudável. Ou As seja, a relações se estremecem. organização, né, Ana? Organização, planejamento e clareza, né? Essa clareza Clareza. tem que vir desse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou,
o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha carreira, que pessoas eu quero ter ao meu lado, o que eu quero construir, o que eu quero deixar de legado, como que eu quero contribuir para a vida das outras pessoas através dos meus talentos, através do meu trabalho, através da minha carreira. Então eu preciso me conhecer, preciso saber das minhas missões, né? O que é a minha missão e como que eu quero construir a minha vida, porque se a gente não coloca essas prioridades, se tu não coloca um direcionamento, a vida vai fazer isso por ti. Alguém vai fazer isso por ti. Quando tu não tem... inclusive tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando tu não tem agenda, tu vira agenda de alguém. Se tu não tiver uma agenda do teu dia, tu vai virar a agenda de alguém, porque alguém vai te ocupar, alguém vai te dar alguma coisa para te fazer, vai te usar a serviço, a serviço próprio daquela outra pessoa. Uma coisa que eu percebo também é que quando a gente está bem, né, as pessoas ao nosso redor vão perceber aquela mudança e vão também entrar naquela fluidez também, vai ter uma troca de energia ali, né? Então, por exemplo, se tu tá tranquilo porque as coisas estão funcionando tanto no serviço como em casa, por exemplo, mas eu estou focando muito em casa porque a gente está em época de em isolamento, pandemia. né? Então, tu sendo um modelo positivo, as pessoas vão te seguir, né? Os teus familiares, por exemplo, tu vai dando esse modelo, elas vão tendo autonomia em casa, né? Então, tu é um modelo de educação também. Aí essas pessoas, no caso, eu estou pensando aqui nos filhos, né? Eles vão ver a tua ação e eles vão querer depois repetir aquela ação positiva, né? Então, o por isso que exemplo, eu né? vi... O exemplo, né, Lana? A gente tá sempre dando exemplo para as outras pessoas. Exemplo. Positivos e negativos. Exato. E assim, as pessoas às vezes podem achar questão de organização, né? É ter aquele armário, closet muito bonito, roupas perfeitamente dobradas, mas não é isso. A organização, a gente diz assim, é um estado de espírito quase. Ela transforma a gente, porque tu te sente bem, tu tem o poder nas tuas mãos, tu tá tranquilo porque as coisas estão funcionando, né? Então, tu estando tranquila, tu transparece aquela tranquilidade para o teu redor. E aí a energia flui. É uma coisa mágica quase. Né? Inclusive... Não é propaganda enganosa, é real. Não, é real, é completamente É real. muito além de dobras, né? Como a gente Tanto diz. é que a gente entra dentro de uma casa que tá bagunçada, que tá suja, a nossa energia, ela cientificamente já é comprovada, a tua vibração ela cai imediatamente. O espírito não vibra na energia da bagunça e da sujeira. O espírito é uma energia sublime, é uma energia divina, é uma energia de ordem, de beleza e de organização. Então, tu entra num ambiente que tá limpo, que tá organizado e quiçá, decorado, o espírito automaticamente, a vibração sobe, isso já sobe. Inclusive o Feng Shui tá aí para mostrar tudo isso. O Feng Shui mostra, os arquitetos hoje e decoradores de interiores não abrem mão do Feng Shui por conta da beleza, da organização e da energia que gera dentro de um lar, né? Então, faz toda a diferença mesmo, toda a diferença. Ana, que mensagem final tu gostaria de deixar? A gente está encerrando a live agora. O que tu quer deixar de mensagem final? Que é importante a gente se conhecer, né? Não é um chavão, mas é importante tu ter alinhado a tua vida. Aí, desse teu conhecimento, aliar tuas ações, né? Eu estou conseguindo fazer isso, não tem um fim, né? Esse conhecimento é um ciclo, é uma espiral que tu vai, né? De tempos em tempos tendo que passar. Então, a gente se conhece, eu enveredei para essa linha da organização, porque eu fui atrás, eu estava precisando disso, eu precisava me organizar. E é algo tão positivo que agora eu quero levar essa organização para os outros, né? Assim como tu teve um momento que tu te identificou pela comunicação que tu queria ajudar os outros, eu vou pela ação, né? Da questão da organização.
E eu digo que é muito positivo, é muito além do que dobras, é quase uma obsessão atualmente, né? Porque eu sei que traz resultados. Então, eu espero ter contribuído nessa conversa de hoje, né? Muito! Demais! Inclusive quero, Adorei! inclusive, quero fazer uma segunda edição para a gente falar mais sobre Oh! organização, mais sobre produtividade, porque eu sei que tu é apaixonada por esses temas, assim como eu, né? E tu contribuiu imensamente. Estou muito grata e quero fazer uma segunda live contigo, Ana, com certeza. A gente já vai Tá marcar essa segunda certo. live. Que amor. Então, assim, adorei a conversa, já indo para o encerramento, né? Meu nome dali tá Ana Organiza Aí, que é o meu Instagram, que está ainda tá sempre em atualização. E obrigada, Grace, muito obrigada. Imagina, imagina. Gratidão, Ana. Foi muito maravilhoso dividir essa live contigo e passou muito rápido. Foi maravilhoso mesmo. Gratidão a todos que ficaram com a gente até o final. E tenho certeza que conseguiram absorver muitas coisas boas aí para colocar na sua rotina, construir novos rituais, novas rotinas e entender o seu próprio ritmo para poder construir a sua vida e a sua carreira de uma maneira cada vez melhor. Um beijo para todos e uma boa noite. Um beijo, boa noite, tchau.